Bom, e agora a gente vai receber ele que eu estou esperando para entrevistar há muito tempo e finalmente eu consegui. Chegou aí já o Simas? Luiz Antônio Simas? Chegou! Estava Estou aqui, esperando, não foi? estou Tudo bom, aqui, estou Simas? aqui. A Boa gente noite, adiantou um Sinara. pouco. Tudo bem? Tudo jóia. Que prazer te receber aqui. Você sabe que eu Eu é estou há que muito tempo agradeço. querendo te entrevistar, né? É uma encrenca, eu fico fazendo 200 coisas, é complicado, ainda com criança, uma opção de coisa, mas enfim, estamos aí. Você está Agradeço o com convite, criança para a gente bater um pequena? papo. Não, eu tenho um filho que vai fazer 11 anos. Quer dizer, criança é porque ele não está me ouvindo. Se eu falo isso, ele escuta, ele vem aqui protestar. Mas é o pré-adolescente, mas está naquela fase que endiabrada, enfim. Mas está indo bem, está tranquilo. Tem cachorro também, tem tudo aqui. Daqui a pouco late cachorro, não repara, não. Você mora em que bairro no Rio? Moro na Tijuca. Moro, na Ah, verdade, quer dizer, um bairro. O meu CEP é Maracanã, né? uhum. Mas a Tijuca, de certa maneira, foi se expandindo e acabou tomando isso aqui. Mas é o iniciozinho, pertinho da. Para quem conhece o Rio de Janeiro, moro muito perto da Praça da Bandeira, Olha né? só. Pertinho. Perto da Mangueira, perto do Estácio de Sá, né? Opa! Perto do Salgueiro, perto da Vila Isabel, perto de uma opção de escola de samba. Já voltou o samba, assim? Já dá para ir? A pandemia arrefeceu Olha, esse ponto? eu ainda não, mas os sambas estão voltando. Eu ainda não, porque meu filho vai tomar a segunda dose da Uhum. vacina agora no dia 23 de março. Então, eu estou aguardando só para uma volta mais forte, eu estou mais pesada, quadra de escola de samba e tal, que ele tome a segunda dose. Mas um sambinha assim de leve e tal, com a rapaziada vacinada, a gente já está indo, está tranquilo. Ai, que delícia! Ai, que saudade, meu Deus. Eu queria começar essa entrevista te perguntando uma coisa. Curiosidade, por que a camiseta do Sampaio Corrêa? Ah, por quê? Porque eu adoro o Sampaio Corrêa por alguma razão que eu não sei exatamente qual é. Eu sou torcedor do Botafogo, né? Mas desde garoto, não sei se é o nome Sampaio Correia, que é uma A coisa que blusa é me bonita. Você tem a foto aí para fascina. mostrar para a A blusa é galera? bacana, a E blusa é bacana, a blusa né? é Sampaio bacana. Corrêa foi um avião, né, que fez uma travessia e tal, e aí os pilotos usavam, inclusive, uniformes misturando as cores do Brasil e Portugal. Aí o Sampaio Corrêa ficou esse verde, vermelho, amarelo e tal. E aí eu simpatizo, gosto do Sampaio Corrêa. Pois é, eu achei engraçado você indo para Não, mas aparecendo eu com a também. camiseta. Aí eu falei, que time é esse? Eu perguntando, né? Porque eu não entendo nada. Eu até tinha o manual do Zé Carioca quando eu era criança, que tinha todos os times nessa Eu época, a lembro do gente Manual do Zé sabia. Carioca. Era um manual perto de Copa do Mundo, né? Eu tinha o Manual do Zé Carioca, tinha o manual, tinha, não tenho, Do Manual dos professor Escoteiros Pardal. Mirins, Manual do Professor Pardal, né? Mas o meu predileto é o dos Escoteiros Mirins, que Ai, ajuda adoro. uma opção de coisa. Você sabe que nós somos do mesmo ano, né? De 67, abençoado ano de Isso, 67. isso, verdade. Sou do dia de finados, nasci no dia dos finados devotos, dia dos Renato mortos. Rovai também é de 67, Lola também é de 67. Só tem gente boa. Eu digo para vocês que eu nunca conheci uma pessoa ruim de 67. Pode ter que tenha, mas eu nunca. Rapaziada boa. Aí depois veio o AI-5, foi uma desgraça, mas tá bom. Pedro Só, você conhece o Pedro? Pessoalmente, não. Jornalista de Eu música, foi meu sei, eu sei quem colega. é o Pedro, não conheço pessoalmente. Eu comecei, eu estou aqui na metade do seu livro, que eu achei, nossa, delicioso. Recomendo muito a leitura. A gente tem o print da capa melhor do que o meu aqui, né, Gui? Olha aí. Umbandas, uma história do Brasil. Eu achei muito interessante. Em primeiro lugar, eu queria falar com você uma coisa que eu acho que quase todo mundo acha, que Umbanda só tem no Rio e Candomblé na Bahia. Mas você falou no seu livro que tem Umbanda no Brasil inteiro. Ah, Como que é sim, essa divisão? não, eu acho que, na verdade, é difícil você estabelecer uma divisão, né? O que eu proponho mostrar nesse livro é que é difícil você definir o que é Umbanda, né? Porque, e aí, por exemplo, você tinha um pai de santo famoso do Maranhão, Pai Bita do Barão, de Codó, né, que é uma cidade cheia de macumbeiro e tal, ele dizia que o que ele fazia era Umbanda, né?
Eu conheci muita gente de Pernambuco, eu sou filho de pernambucana, e falavam em Umbanda. Então, eu acabei adotando o princípio de que a Umbanda é autorreferencial. Se você fala que é Umbanda, né? Então, há uma multiplicidade, por isso é que eu botei Umbandas. E eu tento mostrar nesse livro que essas Umbandas, elas são filhas de uma série de contribuições que vêm desde o início do processo de colonização do Brasil. Então, a gente tem referências importantíssimas indígenas, ligadas a ritualísticas indígenas, como o culto da Jurema Sagrada, a bebida dos tapuia, né? Você tem referência no século XVI das santidades indígenas, tem muita coisa ali que você vai ver que está dentro das umbandas. Você tem rituais bantus, por exemplo, né? Os calundus, no século XVIII, para cura. Então, tem referência disso em Minas Gerais. As umbandas, então, elas são filhas dessas amálgamas, né? Dessas diversas contribuições, e eu tento, nesse livro, chamar a atenção para um lado indígena e africano, sobretudo o banto da Umbanda, que às vezes é um pouco negligenciado. Mas Umbanda é isso, é bem variado. E o candomblé, tem o candomblé baiano, evidentemente, o candomblé de Queto, as grandes casas, mas tem candomblé no Brasil inteiro. A gente tem candomblé, o Recife, por exemplo, com o Xangô do Recife. O Rio de Janeiro tem tradição de candomblé fortíssima, né? E aí o candomblé se espalhou. Então, você tem casas hoje da maior relevância em São Paulo, você tem casas de maior relevância. Agora, a matriz, sem dúvida alguma, é baiana. Da Bahia, a coisa se espalha. Uhum. Sim, aí eu achei uma coisa muito interessante, que logo no começo do livro você se dissocia, você procura dissociar seu livro da concepção de que a Umbanda seria a síntese do Brasil, porque tem negro, branco e indígena, né? Por quê? Eu acho que essa ideia de síntese, ela corre muito próxima de um mito que é muito perigoso, que é o mito da mestiçagem cordial brasileira, né? E eu acho que essa questão ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, eu vejo a Umbanda como um universo marcado por tensões, por contradições, por debates muito profundos sobre a questão racial brasileira, porque o movimento umbandista, num certo momento, ele se divide entre aqueles que defendem uma Umbanda que reconheça, né, uma referência muito forte afro-indígena e aqueles que tentam dar uma leitura à Umbanda que vá apagando essas referências afro-indígenas e faça da Umbanda uma espécie de versão brasileira do kardecismo, né, europeu. Então, me parece que esse debate é um debate que tem que ser travado de uma forma muito intensa em relação às discussões sobre a identidade nacional brasileira, né? E como na década de 30 houve a tentativa de se construir um certo paradigma da mestiçagem, e eu não estou dizendo que nós não somos mestiços, somos. O problema, na verdade, é você achar que essa mestiçagem ela é amena, ela é cordial, ela é fruto de extrema violência, ela é fruto de extrema tensão, ela é fruto de tentativas de apagamento. Então, a história da Umbanda ela é muito tensionada nesse sentido. E a ideia da síntese me parece que caminha perigosamente pela estrada do consenso cordial, né? De que ali sintetizou-se o que nós efetivamente somos. É uma construção no campo imaginário que me parece perigosa, porque ela tende a apagar, a varrer para debaixo do tapete as contradições e todo o processo violento que marca a nossa formação. E a Umbanda está, evidentemente, inserida nisso. Eu já estou vendo aqui, gente, o Ken Edita falando macumbeiro, que é a outra questão que eu quero tratar com o Simas, porque o Simas reivindica o uso da palavra macumba, né? Que ele defende que foi tornada pejorativa, mas em princípio não era, não é isso, Simas? Sim, eu acho que podemos. Vou usar um termo da moda, ressignificar. Isso. Né? Ou então, uma coisa que eu prefiro, reencantar. Né? O que acontece é o seguinte: tem um debate longuíssimo sobre macumba, o que a palavra macumba
efetivamente diria. Porque há quem diga, por exemplo, que macumba é um instrumento musical, uma espécie de reco-reco, e realmente existia uma espécie de reco-reco que chamava-se macumba, né? Tocado ali pela turma do João da Baiana, o pessoal do samba de roda e tal, o macumba, o reco-reco. Mas macumba também designa um complexo de ritos de encantamento. A questão é etimológica. Então, quando eu fui estudar um pouquinho, graças ao meu mestre Ney Lopes, as línguas bantus, o Kikongo, né, o Kimbundo, aí você vai ver uma questão de etimologia. Porque no Kikongo, Kumba é aquele grande feiticeiro encantador da palavra. E o Ma, ele forma o plural. Então, a tradução que eu proponho para macumba, eu levantei essa discussão em 2009, na verdade, Olha. quando eu comecei a escrever umas coisas, eu falava, gente, nós precisamos repensar a palavra macumba, né? E aí eu mostro que macumba, ela tem, nesse sentido de rito religioso, né? Macumba, ela está ligada à ideia do encontro entre aqueles grandes encantadores do mundo pela palavra. Então, a macumba, ela tem essa força. E só que o termo foi muito depreciado, né? O termo foi depreciado dentro de uma dimensão evidentemente preconceituosa, racista e tal, e até mesmo os próprios macumbeiros, né, da Umbanda, do Candomblé, alguns evidentemente durante muito tempo embarcaram nisso. E aí eu lembro que teve um pessoal da Umbanda não é macumba que me esculhambava, né? Eu falava, não, é macumba, nós somos macumbeiros, pelo amor de Deus, né? Então, mas eu, apesar disso, é o seguinte, eu digo no livro que eu não sou um bandista, né? Que é um detalhe interessante. O Mas livro no o livro é uma investigação. O livro é uma investigação. Teu Wikipedia diz que você é babalaô de Ifá. Eu fiz Ifá. Fiz Ifá em 1999. Eu não sei quem fez esse Wikipedia e como é que descobriu, mas eu já falei sobre isso. Eu me iniciei muito novo, porque minha avó era uma mãe de santo, pernambucana, na verdade alagoana, que foi para Pernambuco e veio para o Rio de Janeiro. Então, minha avó fundou uma casa, né, do Xangô, de Recife, no Rio de Janeiro, em 1963. Que bate até hoje com uma outra sacerdotisa, Mãe Rose de Logunedé, mas que era o Ileo Batundê, né? E aí acabou misturando também com a macumba carioca, e porque minha mãe se iniciou na encantaria, com um sacerdote do Pará chamado Santo Crioulo, é um sarapatel religioso fabuloso. E eu me iniciei muito menino, né? E depois, enfim, eu fiz a minha iniciação também no Ifá, né? Mas, na verdade, eu costumo dizer uma coisa que é a seguinte, quando pergunto qual é a minha religião, eu falo todas, né? Porque eu sou um sujeito que gosto de rito. Então, a questão fundamental para mim não passa exatamente pela fé, mas a ritualística. E eu tento entender como a ritualização, o rito, né, num certo sentido, ele reconstrói uma dimensão encantada do mundo, né? Então, eu gosto de rito, gosto de você me chamar, tem. O Ney Lopes dedicou a mim um conto que ele escreveu sobre uma macumba na Baía da Guanabara e tal. Ele dedicou e falou assim: vai para você e Zeca Ligeiro, que é um dramaturgo, um professor de teatro do Rio, porque vocês dois são os caras que eu conheço, qualquer macumba que chama, vocês vão, as coisas mais extraordinárias, vocês estão lá. E eu gosto disso, eu gosto, na verdade, na verdade, eu gosto de festa, para te falar a verdade. É um festeiro, né? Você sabe que para embaralhar mais ainda essa história da palavra, da etimologia da palavra macumba, eu me lembrei, lendo o seu livro, de um trecho do Casagrande Senzala. Na verdade, é uma nota de rodapé do Gilberto Freire sobre a sua experiência com a maconha, né? Que ele fuma maconha e, segundo ele, a maconha também era chamada de macumba. Ele sabia isso? Fala isso. Ele fala, olha só, deixa eu ler aqui para o pessoal. Para o pessoal aqui a nota dele, que é muito boa. Eu acho linda a experiência dele com a maconha, repara. Entre outras, maconha, né? Entre outras, a erva conhecida no Rio de Janeiro, segundo Manuel Quirino, ele cita Manuel Quirino, por pungo e por macumba na Bahia, e em Alagoas por maconha. Em Pernambuco é conhecida por maconha e também, segundo temos ouvido entre seus aficionados, por diamba ou liamba.
Diz Quirino que o uso de macumba foi proibido pela Câmara do Rio de Janeiro em 1830. O vendedor pagaria 20 mil contos de multa. O escravo que usasse seria condenado a 3 dias de cadeia. Já fumamos a macumba ou diamba? Ele falando, né? Já fumamos a macumba ou diamba. Produz realmente visões e como o cansaço suave. A impressão de quem volta cansado de um baile, mas com a música ainda nos ouvidos. Isso é interessante. O que alguns estudiosos falam, é a minha hipótese, é que no Rio de Janeiro porque você usava diamba em certos rituais. Então se dizia que era a erva da macumba, né? Não a erva macumba. E o Quirino registrou macumba, mas é provavelmente a erva da macumba, né? Que a turma utilizava. Agora você veja isso, o Gilberto Freire, imagina isso, o Gilberto Freire lá dando experiência com a diamba, enfim. Gente, está um toró aqui, acho que acabou de cair qualquer coisa aqui do meu telhado. Espero que não caia a internet. No Rio de Janeiro não caiu uma gota d'água há muito tempo. Nossa, eu tenho que, às vezes, fechar aqui para não fazer barulho. Tá um calor aqui que você não imagina. Tá um calor. Esse calor está me lembrando uma história que eu contei rapidamente, num outro espaço. Conte. Mas é uma história que estava tão quente, já que cruza com bandas, que o pessoal conta que numa macumba em Santíssimo, baixou uma vez o seu Zé Pilintra, e seu Zé Pilintra anda de terno, né? De gravata, de sapato de bicolor, aquela coisa toda, mas diz que baixou o seu Zé Pilintra, mas está tão calor no Rio de Janeiro, que quando foram pegar a roupa do seu Zé virou e falou, hoje não, hoje eu vou me vestir como o seu tranca-rua. Aí seu Zé apareceu só com a roupa de tranca-rua, tirou a camisa, desse jeito não dá não, malandro não vai botar terno hoje não. Então o Rio está nesse esquema. Aqui eu vou te dizer, está quente para dedéu. Eu quero entrar na questão do Zé Pilintra um pouquinho mais para frente, mas só para a gente encerrar essa história aqui da etimologia, eu também queria comentar contigo sobre o calundu, né? O calundu, que é uma espécie de umbanda, né? Você coloca como um rito afro-brasileiro. O que eu falo do calundu é que os calundus são ritos afro-brasileiros, sobretudo bantus. Isso. Você já tem registro de calundus no século XVIII. Em Sabará, em Minas Gerais, é um calundu bastante estudado por historiadores e historiadoras da maior capacidade, do maior gabarito. Laura de Melo Souza tem um texto muito interessante sobre isso. E os calundus se fundamentavam no transe, no uso do atabaque e no uso da fumaça e das folhas para curar. Então, você vai ver que tem uma ritualística nos calundus que é muito interessante. Você tem referência de calundu no século XVIII, que é bem bacana, bem interessante. E essa palavra é uma palavra da minha infância, porque é na Bahia usado para criança que dá birra. Então, por exemplo, para mim, toda vez que eu chorava, falavam assim, essa menina dá muito calundu. Essa menina é uma calunduzeira. Exatamente o mesmo Deus. Você vê como que vai para o lado pejorativo sempre, né? É porque calundu tem uma relação com o mau humor, né? Tanto que Luiz da Câmara Cascudo estuda por que será que esses rituais eram chamados de calundus, porque o calundu é o mau humor. A suposição dele é que a pessoa em transe ela ficava com o rosto muito circunspecto, né? Com o rosto sério, não sei o que e tal. Então, daí talvez venha isso, porque o calundu é isso mesmo, é esse mau humor, esse negócio. Calunduzeiro é nesse sentido. Quando era criança. E aí você fala das ervas, do uso das ervas, e me chamou muita atenção o uso da jurema, né, que é uma dos componentes do daime. Para esses rituais, para as pessoas terem essa experiência do transe, nos rituais da Umbanda, você acha que os alteradores de consciência são sempre utilizados? Não. Podem ser utilizados ou não. Você tem umbandas que o transe está vinculado a uma série de códigos. O transe pode ser evocado pelo atabaque, o transe pode ser evocado pelo canto,
O transe pode ser evocado pela batida na palma da mão. Os médiuns mais experientes, eles já têm uma relação muito íntima com suas entidades e conseguem entrar em transe quando querem, quando pretendem. Então, tem vários elementos, há uma multiplicidade de elementos que podem proporcionar o transe, né? E eu acho que é por aí. Eu, como nunca entrei em transe, né, eu não sei exatamente como é a experiência, mas eu acho que é múltiplo, depende. Você pode evocar uma entidade pelo ponto da entidade, quando você canta o ponto, você chama a entidade, né? Um toque de atabaque, ele guarda isso. Você vai, sobretudo, nos candomblés, vamos falar de candomblé agora, mas candomblé, para cada orixá, você tem um toque. Então, você, por exemplo, toca, te dar um exemplo, você toca um ilu, que a gente chama de quebra-pratos, que é o toque de Yansan. Você toca o aguerê de Oxóssi, né? Você toca um alujá para Xangô, você toca um ibim para Oxalá, você toca um ijexá para Oxum, você toca um vaci para Ogum, né? Um adarrum. Então, cada toque desses, ele cria uma conexão entre o que nós chamamos de Aie, esse mundo visível, e o Orum, o mundo invisível. Então, o tambor, por exemplo, ele é um evocador do transe poderosíssimo, né? Nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Omolocô, um cabula bem tocado, né? Um congo de ouro bem tocado, uma série de ritmos que você tem ali, um barra-vento, eles chamam também. Então, o tambor também é um propiciador, depende muito, né? A Jurema, a gente tem referência. Se você quiser buscar uma religião original do Brasil, eu não quero, né? Eu não quero buscar a origem, assim, eu fico preocupado com esse negócio de mito de origem. Mas se a gente quisesse buscar uma religião original, seria a Jurema, porque você tem referência do uso da Jurema desde quando os portugueses chegam aqui, que está referenciado que a Jurema sagrada era utilizada, né? Olha. Então, é isso. Que interessante, né? Porque hoje em dia tem até cura, né? A partir da Jurema, cura de depressão, as pessoas estão investigando isso, né? Sim. A Jurema é poderosa, são 500 anos aí de cura. Uau! Tem gente aqui, a Kátia Borges, que é da Chapada Diamantina, comentou também sobre o jaré, né? O jaré. Essas experiências, esses ritos diferentes, com diferentes nomes, todos eles você coloca dentro das umbandas ou das macumbas? Não, eu coloco dentro daquilo que eu chamo de complexo das macumbas, né? Eu acho que há um ecossistema de sabenças encantadas. A rigor, são ritualísticas diferentes, mas que se fundamentam em alguns pontos comuns, né? Na possibilidade da cura, no transe, numa relação profunda com elementos da natureza, né? Isso está presente, e fundamentalmente numa dimensão que é uma dimensão que acho da maior relevância, que é a dimensão que encanta o mundo. É uma luta contra o desencanto. Porque para todas essas encantarias, quando eu comecei a estudar isso, não sei o que e tal, num certo momento ficou muito nítido para mim o seguinte, que para todas essas sabenças encantadas, a dicotomia que existe não é entre a vida e a morte. A dicotomia que existe é entre o encanto e o desencanto. Nesse sentido, eu posso estar biologicamente vivo, você pode estar biologicamente viva, quem está nos assistindo pode estar biologicamente vivo, respirando e não sei o que e tal, mas pode estar morto, porque pode estar acossado pelo desencanto. Não obstante, você pode ter um caboclo, como o seu Zé Tupinambá, um caboclo famoso de macumba carioca, da Umbanda do Rio de Janeiro, que contam que morreu em 1565, na Batalha de Uruçu-Mirim, na Guanabara, e está vivo para dedéu, porque você vai numa macumba, ele vai dançar, vai conversar, vai se divertir, vai te dar esporro, né? Então, a rigor, o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o desencanto. E o contrário da morte não é a vida, o contrário da morte é um encantamento, né? Tem morto que está dançando muito mais do que vivo. Então eu acho que passa por aí. Que lindo isso. A questão deixa eu só agradecer aqui o super sticker da Luciana Monteiro. Obrigada, querida. Essa questão do preconceito com as religiões de matriz africana no Brasil, que tem se intensificado nos últimos anos,
A gente vê muito acontecer, né, Simas? Mas me surpreendeu no teu livro que isso chegue, inclusive, nas escolas, né? Eu queria mostrar uma foto da Viviane Araújo, que é uma história que o Simas conta no livro, de 2016, Carnaval de 2016, Salgueiro, a Viviane Araújo saiu de Pombagira. Olha que linda que ela estava, linda. Isso aí ainda no ensaio, né? No ensaio técnico, isso. Aí no ensaio técnico, ela foi tão atacada por sair de Pombagira que mudou a fantasia. Quer dizer, o preconceito com as religiões de matriz africana chega até as escolas? Chega, não tenha dúvida que chega. Né? Porque, a rigor, é um preconceito contra as culturas não brancas. É isso que acontece. Se a gente for falar de uma forma efetiva, muita gente que não conhece, não faz a menor ideia desses saberes, diz que é ignorância, né? Diz que quer fazer mal, quer fazer essas coisas todas. O que a gente tem que compreender é o seguinte: o Brasil é um país marcado por uma disputa ferrenha entre alguns projetos. Dentre eles, quando a República foi proclamada, e há uma vasta documentação sobre isso, vasta documentação. Quando a República foi proclamada, a República veio com um projeto muito evidente, que era o projeto de promoção de um branqueamento racial. E esse branqueamento racial que a República queria promover, ele era um branqueamento que era dimensionado de duas maneiras. Primeiro, na impressão da cor da pele. Quando você começa a trazer muito imigrante europeu, acreditando, inclusive, que ao longo de gerações, esses europeus, e vou usar a expressão que muitos deles usavam, limpariam, né, a cor do brasileiro. Então, o Brasil teve liga eugenista, o Brasil tem personagens da nossa história como Roquete Pinto, como Monteiro Lobato, que foram eugenistas a favor da eugenia, né? Então, branquear a raça, a pele. Mas esse branqueamento também opera numa dimensão simbólica, cultural. E o que era esse branqueamento? Era basicamente você apagar da cultura brasileira qualquer traço afro-indígena que afastasse o Brasil daquilo que eles julgavam ser a alta cultura, né? A cultura branca, europeia. Então, o preconceito contra essas referências não é só contra as espiritualidades, não é só contra as religiosidades, é um preconceito contra, né, a filosofia, a cosmogonia, a maneira de encarar a corporeidade. É um preconceito contra as tecnologias muito sofisticadas de africanos e indígenas. É isso que acontece. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu não estou acompanhando, não, porque eu estou aqui só vendo você. Mas é certo que com esse programa, daqui a pouco começam a me xingar em comentário. Acontece muito comigo. Uma vez eu escrevi um texto chamado As Velhas Baianas Somem da Passarela. Muitos anos isso. E eu dizia que, dentre outras coisas, não era só isso, algumas escolas de samba tinham dificuldade de ter mais baiana por conta de conversão a algumas designações pentecostais. Não todas. Eu tenho contato fraterno com alguns pentecostais e evangélicos, enfim, tranquilo. Com outros não tem diálogo, porque acham que nós somos propagadores do demônio. E aí eu escrevi esse texto. A quantidade... Eu tive até um e-mail derrubado. Aí eu lembro até de um jornal chamado Notícias Gospel, né? Que era ligado à turma, essa turma que está aí, né? E aí esse jornal divulgou meu texto, né, para as pessoas responderem. Olha, era uma coisa impressionante. Fui exorcizado virtualmente. Acordava todo dia. Nossa! Mas é isso mesmo. Nós estamos aí para o combate. Né? Mas o que me impressiona é que você até cita Gregório de Matos, falando que tinham brancos que iam para a igreja e também frequentavam os candomblés. Né? Eu me lembro da minha avó, que a gente tinha, que ela frequentava a igreja e tinha o quarto do santo, que tinha Iemanjá, tinha o Preto Velho, tinha tudo. Né? Nós éramos os netos... benzidos com folhas, né? Uma coisa assim bem próxima do que você conta no livro.
Mas eu não sei se é impressão minha, assim, mas eu tenho a impressão que nas religiões neopentecostais não existe essa tolerância. É muito difícil. Né? Não existe a tolerância do cara ir para o culto e também ir para o candomblé ou para a Umbanda, sabe? Tanto que lá em Salvador tem uns orixás bonitos lá no dique do Tororó. Você já viu os orixás? Sim, os orixás grandões. Eles já cismaram com aqueles orixás. No dia que Salvador tiver o azar de ter um prefeito neopentecostal, ele vai tirar aqueles orixás dali. É uma disputa pelo mercado da fé. Então, na verdade, você constrói, né, a sua igreja combatendo os outros. Então, você busca o combate mesmo. Ao invés de você buscar a pluralidade, e essas religiões afro-indígenas, elas não são religiões de conversão. Então, você não busca converter ninguém. Né? Não há ideia da conversão, vou te converter, é isso, aquilo. Né? Essa pluralidade, essa beleza, essa maneira encantada de ver o Brasil, né, é que está em risco, está em sério risco mesmo. Mas, enfim. Né? E o livro, no fim das contas, busca combater isso. Né? Busca combater e busca propor um diálogo. Né? Eu, outro dia, gravei um programa que eu achei maravilhoso com o pastor Henrique Vieira. A gente conversou fraternalmente, gosto muito dele. Né? Aqui no Rio, eu conheço um pessoal que é ligado a algumas igrejas evangélicas negras muito acessíveis, bons de conversa, disponíveis, né, para o debate e tal. Então, é isso. E eu acho que a gente tem que buscar isso. Não tem como, a minha opinião, é que não tem como construir nada dizendo o seguinte: eu não quero saber de você, você não quer saber de mim, dane-se. Né? Eu proponho, uma coisa que eu gosto de fazer, eu proponho um canal de diálogo com aqueles que são mais progressistas. É minoria? Infelizmente, eu acho que é. Né? Mas é o que a gente tem que fazer, a gente tem que ir por aí. Né? Não nos esqueçamos que só recentemente o Museu da Polícia no Rio de Janeiro devolveu os objetos sagrados que durante décadas foram confiscados de terreiros, né, e formaram uma sinistra coleção no Museu da Polícia que era conhecida como Coleção Magia Negra. Né? Então, você imagine isso. Há 10 anos atrás, o maior acervo de arte sacra afro-religiosa do Rio de Janeiro pertencia ao Museu da Polícia. Olha só, de confiscar e proibir e perseguir, isso. Né? Depois de uma longa luta que uniu o povo de várias designações, das umbandas, candomblés e tal, é que nós, com muita luta, o povo de terreiro, enfim, uma grande mobilização, é que houve a vitória e esses objetos foram devolvidos. Né? Mas durante muito tempo ficaram na polícia. É isso que acontece. Que absurdo. E aí eu me lembrei também, lendo o seu livro, você fala sobre a questão das pombagiras, dos Zé Pilintras. Eu queria perguntar para você, esse prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que parece que abraçou o Zé Pilintra como marketing político, tem uma foto dele com a roupa. Olha só, na última eleição de 2020, o Marcelo Crivella, que era o adversário do Eduardo Paes, ele disse que o Eduardo Paes só vive aí com esse chapéu do Zé Pilintra, né? De uma forma pejorativa, preconceituosa, e acabou que o Eduardo Paes fez do limão uma limonada e os seus eleitores foram votar usando o chapéu do Zé Pilintra. Você acha que o Paes, de certa maneira, subverteu esse preconceito com essa atitude? Puro marketing. Puro marketing. Né? Eu até conheço o prefeito, converso com o prefeito, não sou eleitor dele, tive que votar nele diante dessa circunstância terrível, né, de encarar o Crivella. O que eu acho que aconteceu ali, o pai, na verdade, já usava o chapéu por conta da escola de samba, né, que tem a relação dele com a Portela, e eu acho que ele gosta de samba, aquele negócio todo. Mas aí o Crivella que levantou a bola, né? Porque o Crivella, numa gestão terrível...
Olha, a gestão do Crivella foi tão ruim, mas tão ruim, que nem com todo o apoio evangélico, eu conheço muito evangélico, por exemplo, que falou, ó, a Crivella não tem condição. Era uma coisa tão tenebrosa, e ele levantou a bola. O que o Paz fez como um político que sabe se adaptar às situações, né? O político já passou de 130 partidos, aquele negócio todo, né? Então você se adapta, ele foi nessa, né? E acabou, enfim, de certa maneira, criando uma situação inusitada, porque a turma começou aí a votar com o chapéuzinho do seu Zé Pilintra e tal, mas tem uma certa cultura carioca que é muito ligada a isso, né? Na Lapa, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem ali um espaço dedicado a orações para seu Zé Pilintra, tem aquilo tudo, né? Mas eu acho que não subverte, não. Aquilo foi Será que não funciona assim como melhorou a imagem do Zé Pilintra? Mas a turma do Zé Pilintra também não precisa do Eduardo Paes para melhorar a imagem dele, não. Deixa ele lá tranquilo que tá bom. Olha só, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários para te dizer que tem muita gente adorando as suas falas. A Maria Angélica Codibelli diz: Luiz Antônio, estou gostando muito das suas falas e estou aprendendo muito com você. Biblos fala: Saravá os caboclos, salve os orixás, religião não é mercadoria. Teve mais uma pessoa aqui, o Tiago Loures, um dado informado pelo CIMAS que me deixou extremamente impactado. Até certo período, o local que abrigava o maior acervo de objetos vinculados à religiosidade afro-brasileira era a Polícia do Rio. Pois é, ele acabou de falar isso aqui. O Biblos fala: o dia em que o Brasil for um grande terreiro, teremos harmonia. O Maurício fala: sim, mas seu podcast é incrível de bom. Helenilda Clemente Peixoto fala: que aula! E a Aline Garcia fala: eu adorei, todo mundo foi votar de chapéu. Eu também achei super. Não, mas eu gostei. Eu só não fui votar de chapéu, para te confessar, para também não dar muita moral para o Eduardo Paes. Né? Porque isso aí eu não vou fazer. Então não dá para ir de chapéu. Mas que dava vontade de ir para afrontar o Crivella, né? Dava. Mas, enfim, é isso aí. Que coisa absurda. Né? Mas a gente está sujeito a isso. Vai fazer o quê? Sim, mas eu vi você falando muito nos últimos tempos e vi muita gente também falando que a pandemia, de certa forma, teve um efeito maléfico sobre o carnaval, né? Causando a privatização do carnaval. Porque enquanto as pessoas são proibidas, e foi tão bacana que nos últimos anos voltou a ter bloco de rua em quase todas as capitais do Brasil, né? Isso foi cortado pela pandemia e agora a gente está vivendo uma coisa que você chama de privatização do carnaval. Você acha que mesmo após a pandemia arrefecer, essa privatização é uma tendência? Nossa, eu acho tristíssimo, sabe? Eu acho que é horrível. Porque na Bahia eles privatizaram o carnaval durante muitos anos. Se você não pulasse dentro das cordas, era perigo de vida, né? Então, assim, eu acho muito triste esse retrocesso. Olha, tem uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro. O meu argumento, ele não passa pela questão sanitária. Eu acho que se justificava não ter carnaval pela questão sanitária. Se você vai botar os cientistas, gente que estuda na minha frente, dizendo que não dá para ter carnaval, eu vou concordar. Eu vou ficar em casa, óbvio. O problema é que liberaram tudo o que você possa imaginar, menos o carnaval popular. O resto foi liberado. Aí você pensa da seguinte maneira: peraí, então quer dizer que o vírus ele só gosta de brincar carnaval na Marquês de Sapucaí ou na rua. Então, numa festa, um show para 40 mil pessoas, numa festa com 600 pessoas abraçadas, aí pode, né? Então, o que eu gosto de dizer? Eu gosto de trabalhar com essa perspectiva. O carnaval sempre foi disputado. Carnaval, quando a gente estuda a história do carnaval, ele não é consensual. Você tem uma disputa pelo carnaval. Você vai estudar a história do Carnaval do Rio no século XIX, você tinha as grandes sociedades que queriam um carnaval de padrão europeu. E havia uma repressão fortíssima ao carnaval popular, dos cucumbis, dos cordões carnavalescos de rua. O pau comia. Né? Então, existe uma disputa pelo carnaval que, a rigor, é uma disputa pela cidade.
né? E que envolve muita coisa, a mercantilização, o uso da corda, a venda de abadá em alguns lugares do Brasil, tudo isso. Então, o que eu reparo que acontece é o seguinte: o carnaval de rua do Rio de Janeiro, ele foi um carnaval que, num certo momento, cresceu muito. Ele sempre foi muito grande, num certo momento ele deu uma arrefecida, depois começou a crescer muito, né? E tem gente que não está interessada em evento da cultura. Está interessada na cultura do evento. Isso são dois conceitos que eu proponho, que eu acho que é importante pensar nisso. Um evento da cultura, ele é orgânico, ele é resultado de experiências comunitárias, ele é resultado de construções de sociabilidades e tradições que estão ali. Isso é um evento da cultura. A cultura do evento é aquela que mensura tudo pela mercantilização, pela possibilidade de grana, de retorno financeiro. Então, esse carnaval de rua, ele começou a ser um carnaval atacado por essa dimensão. E aí, daqui a pouco, você tem marca de cerveja que patrocina determinado bloco, mas aí não pode vender outra marca de cerveja. Aí você afasta aquele camelô que tira o troco dele no carnaval, né? E o que está acontecendo hoje é que há um grande mercado de festas privadas. Hoje você tem um grande mercado que eu chamo de cultura do camarote. E essa cultura do camarote, né, ela é uma cultura que mensura tudo em torno do din-din, da grana. Da grana. E o carnaval é um grande negócio. O carnaval mobiliza muita gente e gera uma circulação de capitais que é altíssima. Agora, o que essa gente quer fazer? O que essa gente quer fazer é se apropriar disso, não tenha dúvida. E essa apropriação vai vir cada vez mais, a meu ver, esse é o risco, vai vir com uma dimensão privatista da festa, né? Porque ela vai se tornar inacessível a quem não tem dinheiro para entrar numa festa dessa, para um evento desse de um grande bloco, ou pagar uma fortuna num abadá. Então, isso é um risco. E aí, quando falo isso, as pessoas já me chamaram de tudo, pensador de vagabundagem, tudo que você possa imaginar. Aí, mas eu digo isso, olha, é uma coisa interessante. Veja como está o carnaval e você vai começar a perceber como está a própria cidade. O carnaval é um sintoma da cidade. Então, quando esse ataque ao carnaval se manifesta, é porque a própria rua, como uma instância de construção coletiva, de sociabilidade, ela está sob ataque, né? E eu estou vendo muito isso. Então, essa tendência do carnaval modelo camarote, modelo festa privada, né? Essa é uma tendência muito séria. Nossa. E a turma está querendo ganhar grana. Não estou dizendo nem que você não deva ganhar grana no carnaval, não é essa a questão. Mas eu estou dizendo que há um movimento muito forte que redimensiona o carnaval para espaços privados, né, desqualificando o carnaval popular. Isso é muito sério. Retrocesso, né? E hoje eu estava pensando, eu estava andando de bicicleta e pensando que saiu aqui em Brasília, o governador Ibanez liberou as máscaras em ambientes fechados. Não sei se isso já aconteceu no Rio. E aí eu pensei assim... Aqui liberou tudo. Eu duvido que os trabalhadores possam ficar sem máscara. Eu duvido que num restaurante chique o trabalhador venha sem máscara te servir. Eu acho que as máscaras para a classe trabalhadora ficarão para sempre a partir de agora. Pelo menos na parte de restaurantes, sabe? De serviços e tal. Vamos ver como é que é isso. Aqui liberou tudo, né? Aqui liberou tudo. Eu achei até uma liberação um pouco complicada, né? Mas vamos aguardar. É o que eu estou dizendo. Como eu não sou um homem da ciência, né, eu não vou argumentar, mas me causa um certo desconforto e eu tenho uma linha parecida com a tua. Eu acho também que a coisa vai por esse caminho. Duvido. A gente vai no restaurante, estão todos de máscara, os fregueses sem máscara e os caras todos... Eu duvido que eles tirem, duvido. Simas, você... gente, o Simas fez uma versão do pagode russo
Ele fez uma versão do pagode russo para esse pessoal idiota que está querendo boicotar a cultura russa por conta da guerra lá na Ucrânia. É muito ridículo, né, Cima? Isso é uma maluquice, porque aí você vai boicotar tudo, né? Então acontece o quê? Vai os Estados Unidos, aí você vai boicotar qualquer coisa, não vai comer mais um seu Big Mac, ou então, se você gosta de uma coisa mais sofisticada, você não vai ler o Walt Whitman, né? Você não vai ouvir Cole Porter, você não... Acabou, né? E aí, o Brasil... Pô, Bolsonaro, você imagina isso. Aí você cancela tudo do Brasil logo. Imagina, não, vamos... Não ouve mais nada. Não tem mais nada. Não quero saber. Não quero ouvir música brasileira, não quero ouvir... Então, pô, isso é uma maluquice completa. Né? Aí você chega, e aí eu fui notificado de que estavam cancelando o estrogonofe. Falei, mas o estrogonofe, um prato tão curioso, com uma história tão curiosa, a versão mais famosa sobre a criação do estrogonofe, existia uma família russa com esse sobrenome, né? Na Rússia dos czares e tal. É que um cozinheiro francês que cozinhava para essa família, esse cozinheiro teve que bolar esse prato. Porque o que dizem, são versões, né? Mas o que dizem é que o patriarca da família, já idoso, os dentes já estavam todos podres, então já não tinha mais dentição, era terrível e tal. E os nobres, naquela época, era isso mesmo, gente, era tudo caco na boca. Você acha que tinha higiene bucal na Rússia czarista no século XVIII? Escova de dentes. E aí ele resolve fazer um prato que é cortar, né, o filé bem pequeno, em pequenas tiras, e botar no creme de leite, porque facilita a ingestão de quem não tem uma boa mastigação por conta dos dentes. Então, o estrogonofe surge assim. E aí o prato vai se modificando, né? Os Estados Unidos introduzem ketchup no molho do estrogonofe, a coisa vai por aí. Agora, cancelar o estrogonofe, pelo amor de Deus, deixa o estrogonofe lá, pô. Você quer cantar aqui a sua versão do pagode russo? Você tinha falado. Eu não sei se eu vou acertar. Se quer que eu cante aqui, eu vou tentar. Só dá uma cantadinha que o pessoal adora quando o convidado, né, como é o seu caso, que é um sambista, dá uma palhinha. Mas então deixa eu ver se eu pego o violão aqui, peraí. Tá bom, pega. Pronto, tá aqui do meu lado. Aqui eu estou no quarto que tem tudo, tem instrumento. Como capacete. Chão e talco? Como é a blusa? Aqui é de chão e talco, xalingão, estrela, mesão. É de time de botão, é blusa de pessoal que é fanático do jogo de botão. Conheço o meu amigo Renato Bock, que adora. Eles faziam altos campeonatos de futebol de botão aqui, sabia? Quando você vier em Brasília, eu te levo para poder conhecer essa galera. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Isso aqui, na verdade, é o seguinte, é uma homenagem ao Luiz Gonzaga, né? Claro. Ontem sonhei que o Luiz Gonzaga gravou o pagode russo, né? Que é... Ontem sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate Cossacu. Aí eu fiz uma paródia que é assim... Tentar ver a letra certinha, estou com um rabisco dela aqui. Eu não vou ler os irmãos Karamazov, nem ouvir a Sherazade do Rimsky-Korsakov. Eu não vou ler os irmãos Karamazov, nem ouvir a Sherazade do Rimsky-Korsakov. O Gogol, o Dostoiévski, o Tchekov e o Tolstói, Pushkin e Tchaikovsky, a dança do Bolshoi. Sai, sai, Cossaco, Carolina levou bloco, vão tirar do tabuleiro do Orva de Vostok. Sai, sai, Cossaco, Karenina levou bloco, vão tirar do tabuleiro do Orva de Vostok. Eu não vou ler os irmãos Karamazov, nem ouvir a Sherazade, o Rimsky-Korsakov, o Gogol, o Dostoiévski, o Tchekov e o Tolstói, Pushkin e Tchaikovsky, a dança do Bolshoi. Sai, sai, corta o saco, acabou o Regapov, vou comer um Big Mac no lugar do Strogonoff. Sai, sai, corta o saco, acabou o Regapov, vou comer um Big Mac no lugar do Strogonoff. Uhul, muito bom! Eu adorei
adorei a Karenina levou bloco. Karenina levou bloco, vão tirar do tabuleiro do War Vladivostok. É por aí. Muito engraçado. Mas trocou o Strogonoff por Big Mac, né? Big Mac. Aí o cara perguntou, mas, pô, Big Mac é muito ruim, não dá para trocar pelo pastelão? Falei, mas aí você quebra a sonoridade da letra, que é a rima imperfeita, né? Que é Mac off. Então, um Big Mac no lugar do Strogonoff, aí você me quebra. Ficou demais. A gente, quando voltar ao carnaval de rua, tem que botar em ritmo de samba. Isso aí é bom, isso é um rojão, né? Um ritmo junino que Luiz Gonzaga gravou, maravilhoso, e que chama-se pagode russo. Eu falei, daqui a pouco não vai poder mais ter pagode russo. Ó. Tem Renato Russo. Diz que até o russomano vai mudar para ucranomano. Imagina, maluquice, né? Mas tudo bem. Tá bom, esse nosso papo me deu vontade até depois vou pedir um estrogonofe mais tarde aqui no restaurante aqui perto para comer. Olha, eu confesso para você que eu nunca fui uma grande fã desse prato, mas falaram, estão querendo proibir, aí já me deu vontade de comer. É por aí mesmo. Sim, mas foi um prazer falar contigo. Mas antes de você sair, todo mundo que vem aqui, todo mundo que comparece ao programa já sabe, traz 2 dicas culturais para as pessoas que estão, até como forma de incentivar que as pessoas fiquem em casa, sabe? Durante a pandemia, a gente fez isso, sabe, Simas? Então, a primeira dica do Simas é o livro De Sonho e de Desgraça, o Carnaval Carioca de 1919. A gente tem a capinha dele, né, Gui? Deixa ele botar a capa aí, olha aí. Do David Butter, De Sonho e de Desgraça, o Carnaval Carioca de 1919, saiu pela Mórula, que é uma editora que te publicou várias vezes, inclusive, né? Publicou. Você é prolífico pra caramba, hein? Eu fui olhar. Eu sou, mas a gente tem que trabalhar, fazer o quê? Esse livro é Davi Butter, na verdade, o nome dele é o Davi. O Davi Butter é um grande jornalista e é interessante porque ele é judeu e a família dele era de judeus da Praça 11 do Rio de Janeiro, né? Um epicentro da região carnavalesca, e eles tinham, inclusive, um comércio de venda de fantasia. E ele fez um livro espetacular sobre o carnaval da gripe espanhola, o carnaval de 1919. Porque o Nelson Rodrigues considerava a maior orgia da história do mundo, uma loucura generalizada, porque as pessoas acharam que iam morrer com a gripe espanhola em 1918. E a espanhola liquidou tudo. Você tem relatos sinistros, né, de pilhas de cadáveres sendo levados dentro de bonde no Rio de Janeiro. Você teve um condutor de bonde, um Jamanta, que ele passava pelas portas, pedia, as pessoas deixavam os mortos na calçada, ele ia empilhando os mortos ali para levar para o cemitério, porque os corpos apodreciam em calçada. Né? E aí vem o Carnaval de 19. E o Carnaval de 19 foi o Carnaval dos que não morreram. E foi uma maluquice completa. Então, o livro fala sobre a gripe espanhola, como a cidade lidou com a epidemia. É um livro que é interessante não só para quem é carioca, mas fala disso tudo, e fala desse carnaval delirante, né, que foi o épico carnaval de 1919, talvez o mais famoso da história do Rio de Janeiro. Uau, muito bom. Você sabe que quando começou a pandemia, você falando em judeu carioca, eu estava lendo a biografia do Leon Risma, que eu sou fã, né? Sou fã do Risma. E aí eu fui ver aquele documentário dele com o Nelson Cavaquinho, e eu vi que o Nelson Cavaquinho era completamente traumatizado com a gripe espanhola. Ele viu quando era criança esse negócio dos cadáveres. O Nelson tinha 8 anos. Tinha 8 anos na espanhola. Ele fala. Viu os cadáveres e tal. E eu fiz um texto para o meu site falando sobre a morte na obra do Nelson Cavaquinho, que é muito forte, né? Ele é um poeta da morte. Ele fala de morte praticamente em todas as músicas dele. Isso, a espanhola. E o trauma da gripe espanhola, com certeza. É a espanhola. O Pedro Nava vivia no Rio na época da espanhola, passou pela espanhola. Mário Lago, né? Lembra que era garoto, a mãe teve que explicar para ele que aquela pilha não era de gente que tinha o costume de um dormir em cima do outro. Eram os mortos na calçada esperando passar o bonde do Jamanta. É brabo. E o livro do Davi é um livro muito, muito bom. A pesquisa dele é muito boa. Vou ler e vou convidá-lo aqui para o programa. Boa dica. Faça e isso. A segunda dica
É um documentário que está passando na Globoplay, chamado Elza e Garrincha. Você até deu entrevista nele, olha só. Dei entrevista. Normalmente a gente botava o trailer, sabe, sim, mas simplesmente o YouTube, toda vez que a gente bota um trailer, ele derruba a nossa live. Aí a gente tem que só então colocar. Não bota, não. Não bota, não. É. Elza e Mané. O que você achou? Eu achei muito bom. Eu achei que ficou bom. Não é porque eu dei entrevista, que eu já dei entrevista para umas coisas, depois eu vou ver e falar, rapaz, isso daí ficou ruim para Dedéu. Mas eu achei muito bom. Achei muito bom. E é um drama, né? Porque o Garrincha, a questão... E a série enfrenta as coisas mais dramáticas da vida dos dois, o alcoolismo do Garrincha, ao mesmo tempo a genialidade do Garrincha, e a mulher excepcional, essa força absoluta que é a Elza Soares. Né? Então, são 4 episódios e é impactante, porque você vê que mulher foi a Elza Soares, que coisa espetacular. Quem é fã do Garrincha vai sair fã da Elza no documentário, porque é impressionante. Então, vale ver. Eu a homenageei aqui no Dia das Mulheres, porque, nossa, eu acho que não, essa mulher foi incrível demais, né? Teve um amigo meu, o Celso Sim, que trabalhou com ela no final, ajudou nos últimos discos dela, compôs e tal. E o Celso criou uma expressão chamada Elzoceno. A gente saiu do Elzoceno, porque, de fato, toda essa geração com menos de 90 anos conheceu a Elza Soares. Né? Ela marcou um tempo. E uma mulher que saiu de uma luta terrível, né? De 12 anos sendo estuprada e casando com seu abusador, a história dela com Garrincha. Eu realmente sou fã da Elza Soares. Fã demais. E o documentário ressalta muito isso. Então, fica a dica aí. Oba, obrigada. Sim, mas foi um grande prazer falar com você. Gente, não deixem de ler. Maravilhoso, delicioso. Achei que a leitura flui pra caramba. Fiquei até em dúvida sobre se você não ia ter problema com os umbandistas de ficar contando os segredos, como aconteceu com o Pierre Verger, né? O Pierre Verger, ele soltou algumas informações secretas sobre o candomblé e o pessoal se incomodou um pouco, né? Você lembra dessa história? Lembro muito, nos orixás e tal, mas eu segurei, não falei nada muito. É mais um ensaio sociológico. Está por aí. Eu adorei a conversa. Adorei a conversa. Próximo livro que eu lançar, me chama aí que eu venho. Oba! Você lança um por ano? E o próximo vai ser, dialoga com bandas, vai ser sobre o cristianismo popular brasileiro, sobre as nossas simpatias, os santos da casa. Vai ser legal. Nossa, adorei. Adorei. Aliás, ia te mostrar, peguei para te mostrar antes que você saia. Cara, experiência engraçadíssima que eu passei em Caracas. Depois que eu fui lá na época do Chaves ainda, e nas lojas que vendiam orixás, tinham imagens do Bolívar. Aí eu falei assim, gente, mas o Bolívar é um orixá, ele baixa em mesa, diziam que baixava. Não, é porque tem a encantaria venezuelana, que é o culto de Maria Leonça, como a gente costuma dizer, que é bem interessante. Mas não é engraçado o Bolívar ter entrado no hall dos orixás? E é engraçado e necessário. O Bolívar é uma entidade, tá ele ali. Maravilha. Tchau, querido. Beijão, muito obrigada. Obrigado.